Nossa quarta semana tech aqui da Nata. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia. Hoje eu sou a CEO aqui da empresa. Não sou eu quem vai falar para vocês, né? Mas vou só introduzir um pouquinho como que vai ser o evento de hoje e também trazer um pouquinho sobre a empresa, né? A Nata é a gente surgiu em 2017, então temos 5 anos que a gente está no mercado, muito com a intenção de criar soluções e produtos digitais que tem uma excelência muito grande, preocupado com a qualidade também do que a gente está fazendo e não só entregar de qualquer jeito ou fazer um produto ser lançado, mas pensando na sustentabilidade, na excelência, na qualidade do que a gente está fazendo e também nas pessoas envolvidas, né? Porque afinal a gente está fazendo um produto para gerar valor para alguém, né? E também para as pessoas que estão desenvolvendo esse produto. Então a gente está aí desde 2017, a gente atua nesse desenvolvimento personalizado de software específico, né, com um ecossistema JavaScript. Então a gente atua com setores variados, mas com uma tecnologia específica. Mas, quem quiser saber um pouquinho mais da gente, depois dá uma olhada nas redes sociais, conecta aqui com a gente vai trocando ideia também. E a gente vem muito porque que a gente está fazendo esses eventos e para a gente é muito importante estar aqui também, né? A gente tem uma empresa com uma cultura muito forte, principalmente baseada em 5 valores, que é a transparência, a excelência, a colaboração, a inquietude e também a maturidade. Então, para a gente proporcionar um evento em que a gente consiga compartilhar o conhecimento, a experiência que a gente teve, compartilhar também o nosso network, né, as pessoas que a gente tem na nossa rede, para trazer um pouco de conhecimento para vocês, para a gente estar sempre buscando novidades no mercado, onde que a gente pode desenvolver e também conteúdo de relevância, né? Então a gente sempre preocupa em trazer pontos que podem ajudar no dia a dia para ajudar a comunidade de forma geral e nos ajudarmos, né, nesse desenvolvimento também. Então, e como a gente respira tecnologia e tudo, a gente não podia deixar esse mês passar em branco, né? Tinha um slide e eu pulei e já dei spoiler para vocês antes, mas somos especialistas em JavaScript. E a gente tem essa questão, né? A gente colabora muito internamente. Hoje a foto é presencial, mas hoje estamos totalmente remoto. Por isso que a gente continua também fazendo muito evento online e tudo, pra gente poder conectar a galera do Brasil inteiro, se tiver gente de fora também. Mas pra gente poder ter essa troca e apesar de cada um na sua casinha, a gente tá junto nesse momento, conversando, trocando essa ideia também. E aí, até para vocês entenderem um pouquinho, né, que eu comentei falando da Semana Tech. A Semana Tech é um evento que a gente começou no início desse ano, a gente está na 4ª edição. Ela acontece uma vez por trimestre e o objetivo é troca de experiência, de conhecimento, da gente ter um tema também, a gente poder aprofundar a discussão dentro desse tema. Então a gente já discutiu aqui qualidade, clean code, qualidade de software e microserviços e serviços escaláveis e tudo. A gente tem até alguns vídeos depois no YouTube, se alguém quiser recuperar e entender um pouco mais também sobre os assuntos que a gente já conversou. E essa ideia foi de não ser só esse evento, né? E essa 4ª edição vai ser vai ser o primeiro que a gente vai conseguir fazer uma semana, na verdade vai ser um mês tech pra gente, né? Compartilhando várias informações com vocês para que todo mundo entenda o que é e já puxando, né, para o tema de hoje, né, o que é o open source, como que funciona isso. É o terceiro ou 4º ano que a gente está fazendo também esse evento do Hacktoberfest, que tem muito a ver com o que a gente acredita, igual eu comentei da colaboração, da inquietude e tudo, mas aí eu não vou dar spoiler também, né, sobre os temas, sobre a importância disso. Só lembrando, né, aproveitando para deixar o convite já desde o início, esse é o primeiro evento do mês, essa abertura para a gente começar a conversar sobre isso. Semana que vem vai ser mão na massa total, assim, com repositórios open source, com um workshop em parceria com a galera da CIDS também, então vai acompanhando a gente para vocês verem um pouco mais.
E hoje quem vai trazer pra gente, né, como eu falei, vou só abrir para introduzir um pouquinho o tema e como vai ser, mas hoje a gente vai trabalhar, vai funcionar de uma forma bem colaborativa, assim, então vai ser num formato, vai ser uma roda de conversa, e aí, e aí quem vai estar conduzindo e ajudando essa conversa vai ser o Felipe, que está aqui com a gente, que hoje tá na Videopil, o Arthur Bani e o Caran. É, o Arthur tá na Inventa e Caran é da Nata House. A gente vai batendo esse papo, eles vão trazer alguns temas pra gente conversar, mas fiquem à vontade, galera, para compartilhar, para ir trocando também. Vou mandar um slide aqui para o link aqui para vocês. Já já eu mando o link, mas fica à vontade para mandarem perguntas, comentários, a gente vai acompanhando também. Se alguém ficar mais à vontade, quiser abrir o microfone, compartilhar, conversar, trazer as experiências, super rico também. Então é isso, obrigada, bem-vindos, bem-vindas. Espero que seja um evento muito gostoso. E é isso aí. Eu apresentei rapidão, vou deixar os meninos se apresentarem também com mais detalhamento, né? Beleza, muito obrigado aí, Márcia. Você puxa as apresentações, Arthur? Pode ser. Estão me ouvindo direitinho? Que eu tive que trocar de microfone no meio. Tá certinho, Sim. né? Boa. E aí, galera, boa noite. Que nem a Márcia falou, meu nome é Arthur. Hoje estou trabalhando como líder de engenharia na Inventa. A gente é uma startup nova, focada em unir fornecedores e pequenos médios lojistas no modelo B2B. Eu trabalho com JavaScript, assim como a Nata House, há um bom tempo. De curiosidades fora trabalho, eu tenho 2 gatos, sou pai de pet. Eu tenho um fundo do Meet que é só para fazer reunião de instrumento, porque eu não toco nada, é só para parecer bonitinho. E curto muito open source também, né? Porque estar aqui, tô com minha camisa do Hacktoberfest passada aqui. E tô animado para estar com umas ideias legais aí. Valeu todo mundo que apareceu. Fala galera, boa noite. Meu nome é Karan, sou aqui da equipe de engenharia da Nata House. Eu atualmente sou desenvolvedor full stack, né? Atuo basicamente hoje com JavaScript, mas eu tenho uma certa experiência aí com outras stacks, outras tecnologias e afins. Ainda não tenho uma força tão grande aí quanto o pessoal no mundo open source aí, mas eu acho que tem uma coisa aí que a gente pode trazer para agregar e trocar uma ideia que eu acho que faz bastante sentido. Sejam bem-vindos, espero que seja interessante para vocês essa noite. Valeu demais. Boa. Bom, então, boa noite, gente. Meu nome é Felipe. Eu trabalhei um bom tempo aí na Nata House, né? Desde até perto do início da empresa, então é uma empresa que, assim, realmente eu gosto bastante, né? Tenho um sentimento muito bom em relação a ela, e também por causa dessa questão da cultura da empresa de promover esse tipo de evento, né? Que realmente eu gosto muito e eu acho que é muito legal para a comunidade falar sobre esses assuntos. Pessoalmente, eu também trabalho, né, com desenvolvimento, também na área aí do JavaScript, principalmente, e gosto bastante também dos aspectos mais comportamentais e de gestão aí, né, da engenharia de software. Então, hoje eu estou num cargo de manager aí, né, trabalhando, ainda colocando a mão no código aí, mas já com o pé nesse mundo aí da gestão. E especificamente a questão do open source também é um assunto que me interessa bastante, desde aí do início da faculdade, sempre gostei de fazer trabalhos a respeito e tal. Eu pessoalmente realmente acho muito bacana né, essa questão por trás do open source aí, né, que traz essa visão de que não é não só possível, né, mas é a regra que você construir software colaborativamente, em geral, na maioria das vezes, dá mais certo do que você fechar o seu clubinho ali para tentar fazer uma coisa. E eu acho isso super legal, então gosto muito do assunto. Espero que a gente leve um papo bacana aí hoje. E como a Márcia falou, a ideia é ser um formato roda de conversa, né? Eu, o Arthur e o Caram vamos puxar aí, mas cada vez que a gente trouxer um tópico, né, fazer uma fala aí,
incentivamos aí, se vocês quiserem participar, compartilhar, falar alguma coisa, mandar ali, né, pelo link que a Márcia falou, perguntas e tal, podem ficar bem à vontade nesse sentido, beleza? Massa. Então, vamos começando aqui, introduzindo mesmo com o básico, né, que seria o que é, do que se trata a questão do open source, e sem aprofundar muito aí nas nuances, né, porque existem vários detalhes dentro aí da questão do open source. Basicamente, né, de forma simples, o open source é uma classificação de software, né? Então, alguns softwares são open source e são aqueles aos quais você tem acesso ao código-fonte dos sistemas. Então, você consegue entender e olhar a fundo, né, entender como ele funciona e baseado em quais critérios, né, as decisões ali dentro do sistema são tomadas. E qualquer pessoa deve ter a liberdade de ler esse código, analisar esse código e, em alguns casos, até mesmo replicar e fazer modificações para usar na forma que você preferir. Então, trata-se desse modelo de desenvolvimento de software, que, inclusive, a princípio é até um pouco contra-intuitivo, né? Durante muito tempo as pessoas não faziam isso, né? Mas é essa ideia de você fazer uma coisa e jogar no mundo, né? Você não vai estar escondendo nenhuma informação, pelo contrário, você vai estar compartilhando o máximo que você conseguir com a comunidade e com o mundo. Então, a ideia, né, básica da questão do open source é isso, né, colaboração, não esconder nada, né, deixar tudo às claras, porque, a gente vai aprofundar mais nisso, claro, né, mas, né, o porquê disso fazer sentido é porque observou-se, né, que, como dizem que duas cabeças pensam melhor do que uma, né, tipo, milhões de cabeças, com certeza, vão pensar melhor do que dezenas, ou até centenas ali, né, que vai ser um time fechado muito grande. Né? Então, percebeu-se que quando você tem esse esforço colaborativo mundial, né, que hoje é possibilitado pela internet, pela existência do Git, né, plataformas como o GitHub e tal, você não vai conseguir ganhar do resto do mundo inteiro, né? Então, geralmente, para alguns tipos de aplicações, é claro, isso não se aplica para todo o software que é desenvolvido no mundo, começou a se perceber ali que tem uma chave interessante aí em deixar as coisas abertas, ao invés de fechadas. Mas a gente vai entrar um pouco mais nessas coisas aí, que eu acho bem legal, da história de como chegamos até aqui, né? Mas passando por um outro ponto objetivo, que é o Hacktoberfest. Não sei se todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui já ouviu falar. Como a Márcia disse aqui, a Nata, acho que esse é o terceiro mesmo, ou quarto ano, que a Nata promove um evento durante o Hacktoberfest. Mas, né, o Hacktoberfest é uma ideia de uma empresa chamada DigitalOcean. Não sei se vocês já conhecem, mas é uma empresa de tecnologia cloud. Eles têm, né, fazem servidores, esse tipo de coisa também. É uma empresa bem grande, bem respeitada, conhecida mundialmente. E eles promovem essa iniciativa que basicamente consiste em dar brindes. No caso, tem sempre a camisa, igual o Arthur tá com a dele aí, eu falei em vir com a minha hoje, mas você ganha uma camisa e às vezes uma coisinha a mais. No ano passado eu acho que eles estavam oferecendo também para plantar uma árvore em seu nome. Então, assim, é uma coisa mais simbólica, é claro, né? Tipo, não é nenhum grande prêmio, mas a ideia deles é justamente chamar a atenção da comunidade para o open source. Então, todo mundo lembrar, né, pelo menos uma vez por ano ali, o quanto a nossa vida é facilitada pela existência do rico ecossistema open source hoje em dia, e incentivar que as pessoas, inclusive, dediquem tempo mesmo, né, porque é disso que a comunidade open source vive. Né, tipo, tempo para dar de volta para o ecossistema, para que a gente se certifique que vai continuar existindo, né, e que as coisas vão continuar funcionando bem. Então, a ideia do Hacktober é isso, de promover essa consciência entre as pessoas do que é software open source e por que ele é importante. E, para além disso, para quem quer contribuir de alguma forma, como fazê-lo, né? Porque é uma grande dúvida, às vezes, para as pessoas, né? E tem várias concepções aí meio, né, lendas urbanas, como, por exemplo, de que você precisa ser um programador genial ou alguma coisa do tipo, né, para poder contribuir de alguma forma. Então, a ideia é trabalhar essa questão
mostrar como funciona essa comunidade, né, e como a gente pode interagir com ela de uma forma mais legal. Então, esse é o Hacktober, e a própria DigitalOcean recomenda que empresas e indivíduos aí do mundo inteiro, né, façam seus próprios meetups e eventos, assim como esse aqui, para poder divulgar o Hacktoberfest nas comunidades de desenvolvimento locais. Então, é muito legal aqui, e a ideia hoje é essa, tipo, né, para todo mundo que estiver aí e, né, não conhecer muito sobre o assunto, ou estiver conhecendo pela primeira vez hoje, né, essa conversa, esse bate-papo é sobre esclarecimento. Então, né, peço a participação de vocês aí também para a gente poder entender como também, né, ajudar e o que falar a respeito também, né? Mas é isso, pessoal. Boa. Então, essa introdução. Alguém quer complementar alguma coisa? Perfeito, cara. Acho que você definiu super bem. Eu queria só pontuar também uma coisa que é muito legal, né? Você mencionou que colaboração, em geral, gera códigos de maior qualidade, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né? E também, não só isso, como também vão gerar códigos que vão durar mais tempo, né, na base do código, né? Um código que vai ser revisto por muitas pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, tende a chegar num ponto em comum melhor, né? A gente tem open source muito longevos, né? Tipo, o kernel do Linux está aí há 20 anos, open source aí com um histórico gigantesco de contribuição. E a gente tem inúmeros exemplos, né, de softwares que foram construídos e crescem. Muitos trocam de pessoas, de mantenedores, e continuam vivendo assim, né? Essa parte da comunidade é muito legal, assim, do open source. Sim. E o que eu acho interessante nessa parada toda, acho que é uma sacada do open source, é que exatamente você dá a possibilidade dos consumidores participarem. E nada mais do que as pessoas que são as primeiras afetadas. Eu inclusive, li recentemente um artigo de uma pessoa que desenvolveu uma biblioteca e depois ele virou, a partir de uma outra empresa, o consumidor dessa própria biblioteca que ele mantinha. Então, para ele, inclusive, ele começou a ter visão da biblioteca dele de outras maneiras, porque ele estava começando a consumir, começava a ter os problemas do dia a dia que os desenvolvedores normalmente tinham. E ele começou a enxergar outras possibilidades. Então, o que o dia a dia trouxe para ele, com a biblioteca dele, acabou ajudando ele. Então, acho que isso tem muita visão, não porque ele ser mantenedor e favorecer, mas de ter um consumidor, né, podendo compartilhar também da sua ideia com relação àquele código. Então, quando eu abro o meu código para outras pessoas contribuírem, eu estou dizendo, ó, qual é o pensamento de vocês com relação a isso? Será que a gente pode fazer de outra maneira? Será que existe outra forma de ser feito? Não é somente dizer que aquela maneira é a maneira correta, não. Isso aqui é uma maneira que eu pensei assim, amanhã pode ser outra maneira. Então o código ele amadurece, ele evolui. Até porque a tecnologia também faz isso, né? Então acho que a comunidade ajuda também isso, né? O ser orgânico. Acho que o grande desafio dos projetos open source são se tornarem orgânicos, né? Ou seja, ter pessoas que mantenham aquele projeto, né, ativo, porque o ativo são várias formas. A gente acha que talvez transcorra sobre isso aqui, mas o ativo são de dar várias formas, né? E uma coisa que eu achei que o Felipe falou interessante é a questão da lenda, né? Eu acho que tem uma lenda que é mais foda ainda, é a lenda de que somente um programador pode contribuir, que é o que a gente vai falar também um pouquinho depois. Então tem essa lenda também aí, né? De que só programador pode contribuir com o projeto open source. É um pouco diferente, na verdade, é um leque de possibilidades, na verdade, que ele abre para poder você contribuir, né? A pessoa contribuir. Isso. É bem interessante isso mesmo, até porque eu que sou grande entusiasta do open source, né? E eu vejo que hoje em dia, cada vez mais o pessoal da área está mais ciente, pelo menos sobre o que é e tal ali, né? Mas para mim o ideal mesmo é que extrapolasse a comunidade dos devs. Eu acho que as pessoas que estão ali, né, tipo, que são consumidoras de tecnologia, deveriam também já ter essa consciência de saber diferenciar o software proprietário do software que é de código aberto, né? Porque isso faz uma diferença também, né? Tipo, na forma como você vai consumir ali, né? E isso leva para essa questão que o Karan comentou, que, tipo, softwares open source muitas vezes precisam de muito mais do que código. E às vezes está sobrando desenvolvedor, inclusive. E o que eles precisavam mesmo era, tipo, alguém que escreve bem para escrever uma documentação, um designer para fazer uma logo legal, alguém para traduzir a documentação para outro idioma, né?
Então, coisas que, né, você não precisa ler uma linha de código para fazer. Criar exemplos, né? É uma coisa que ninguém, acho que eu nunca imaginei, mas exemplo é a coisa mais simples. O código às vezes precisa de exemplo, às vezes não. O código precisa de exemplo, não vou dizer às vezes não, mas ele precisa. É uma coisa que a gente não pensa às vezes, né? Não saca isso, a gente não, mas as pessoas, de uma forma geral, às vezes. E é simples, né? É uma coisa muito mais simples você começar a fazer, né? Criar um exemplo ali que ajuda imensamente. Total, velho. E até mesmo eventos como esse, né? São contribuições também para a comunidade open source, né? Eventos que disseminam conhecimento, desmistificam principalmente o que são contribuições, como a gente está tentando fazer aqui agora, né? Tipo, que nem você tá falando, tem N formas, acho que acabar discorrendo sobre isso com mais detalhes durante a noite, mas total, muito bom. Sim. Mas então vamos começar um dos primeiros tópicos que a gente tinha preparado aqui. Bora. Exatamente, cara. Um dos tópicos que a gente pensou, pessoal... Hã? Puxa aí. Ah, tá. Um dos tópicos que a gente pensou para a gente começar, né, fora a introdução, acho que é justamente eu não sei quantos de vocês são pessoas que estão desenvolvendo software atualmente, né, mas é justamente a relevância do open source para as pessoas desenvolvedoras, né, atualmente, né, porque a gente pode pensar, beleza, tem código aberto pra caramba aí, mas por que isso é importante para a gente, né, por que deveria contribuir isso, além de só poder ver o código-fonte, né, e melhorar o código desses lugares. A gente tem que pensar que o software livre, o software open source, né, ele está presente no dia a dia de praticamente todo mundo que desenvolve software hoje, né, e consome software também. Grande parte do que a gente usa para desenvolver sistemas hoje é open source, né, tem desde linguagens como Rust, tem frameworks como Next, como RapidJS, o próprio React, que é uma biblioteca que o Next é feito em cima, é open source também, inúmeras bibliotecas pequenas. Eu acho que tudo que eu uso hoje em dia, no meu dia a dia, nos softwares que a gente desenvolve na Inventa, são open source. Até mesmo os que a gente paga são open source. A gente tem uma plataforma de analytics que ela é paga, porque a gente consome o produto deles, né? Mas a plataforma SDK é open source também, então a gente consegue ter um ponto de vista consumidor, que nem o Karan falou, o que é muito legal. E você pensar assim, mas isso é importante para a empresa, né? Porque a empresa está ganhando tanto software de graça que a gente pode usar, mas por que isso ainda é importante para a gente, né? Pessoas que estão desenvolvendo software, né? Do ponto de vista, tipo assim, de apenas usar, né? Sem estar no método de talvez contribuir ou efetivamente ir no código-fonte, que eu acho que são coisas que eu mesmo faço pouco. Teve pouquíssimas vezes que eu tive que realmente abrir repositório e olhar o código-fonte, né? Eram situações críticas onde não tinha documentação, que é outro ponto que sempre precisa, que o cara e o Felipe trouxeram. Mas muitas vezes o open source também permite que a gente use muita ferramenta, né? Que a gente talvez no dia a dia da corrida não tenha tempo de aprender e desenvolver ela, né? Eu acho que um grande exemplo que eu até citei é o próprio Next. Eu já tive um trabalho de ter que desenvolver um server-side rendering do zero, assim, não era muito bom. Foi um tempo atrás, antes de ficar mais fácil. E meio que, tipo, o Next te dá um passo a mais, você não vai estar implementando, mas você lendo o framework, você lendo a documentação, você vai pegar muito como funcionam as coisas. Então, você tira um passo, né, para depois você conseguir entender. E além disso, né, galera, vocês querem comentar, vocês me param que eu falo pra caramba. Mas além disso, o open source, uma coisa que eu senti muito isso comigo, pessoalmente, assim, ele pode ajudar muito a melhorar várias habilidades importantes da gente, como pessoas engenheiras, assim. E tanto habilidades de desenvolvimento, software, quanto habilidades interpessoais de comunicação, né? Um grande exemplo de desenvolvimento de software quando você tem empresas que fazem code review, você já tem muito valor agregado para você mesmo. Você está vendo código de outras pessoas, vendo como que outras pessoas desenvolvem software. Se tiver um ambiente saudável, né, ajuda melhor ainda para todo mundo aprender junto. E no open source você tem literalmente um mundo inteiro de gente para você ver como desenvolvem softwares. Você tem muitas vezes pessoas expertas no que estão fazendo. Tem pessoas que são, como o Ken Dodds, que desenvolveu a testing library do React, pessoa referência em testes, desenvolveu várias bibliotecas de teste. Então você consegue aprender muito como que as pessoas pensam, qual que é o racional de cada biblioteca, qual abordagem que eles usam. Eu já aprendi muito lendo issues dos repositórios. Então muitas vezes vai procurar algum problema, tá dando algum bug aqui, não estou conseguindo saber o que é, não tem documentado, vou caçar uma issue no GitHub. Tem issues que a galera discorre, que vira PR, e vira RFC,
e você consegue entender como que, muitas vezes algum mantenedor, contribuidor explica por que aquilo está funcionando daquele jeito. Às vezes nenhum contribuidor, uma pessoa que usa a lib, já teve curiosidade de saber como funciona, vai lá e explica. Então tem muita troca de informação muito importante, muito legal nesses ambientes, assim. É muito massa. Que além de você ler o código, né? E eu acho que você falou das issues aí, né, cara? Para mim, quando eu estava no início, mais no início da carreira, eu considerei que eu upei de nível quando eu passei a resolver problema nas issues do GitHub ao invés de resolver no Stack Overflow. Porque quando eu estava muito no início, eu entrava e eu nem entendia os papos das issues. Aí depois que eu comecei a entender e começou a resolver muito problema, porque eu estava lendo lá, eu percebi, inclusive, que o nível de maturidade enquanto dev tinha subido. E, cara, isso é 1000%. Na minha opinião, é incrível. E eu já até li durante a faculdade um artigo que falava sobre, né, o pessoal tinha pesquisado, vamos entender como que isso é possível, né? Como pode que um software que teve 1000 contribuidores, cada um de um canto do mundo diferente, nunca trocaram uma palavra, um não sabe o nome do outro e tal, eles criaram esse sistema que é uma referência mundial, enquanto empresas, né, multimilionárias tentaram fazer a mesma coisa com times que estavam sendo remunerados, né, centenas de milhares aí de dólares e tal, e eles não atingiram o mesmo resultado. E um dos insights desse estudo era que, primeiro, no open source, a coisa consegue ser, de fato, meio impessoal, porque você não sabe quem são essas pessoas, você não conhece elas, você não deve nada para elas, então a discussão consegue ser objetiva, enquanto no seu trabalho, por mais que você tente, é meio que impossível, sempre as suas opiniões prévias sobre aquela pessoa, né, a hierarquia, e todas essas questões vão influenciar em como você coloca os seus pontos e tal. Então, quando você chega num ambiente open source, que é ali, online, naqueles fóruns, né, das issues e tal, a discussão é sobre o código. Você discute da forma mais objetiva possível, né? E quando essas perspectivas são comparadas, né, das pessoas que têm opiniões diferentes ali, geralmente, é claro, não são todas as vezes, né, mas geralmente as pessoas conseguem chegar numa conclusão, né, porque elas estão ali colocando as ideias para conversar uma com a outra, e muitas vezes não existe, né, essa tensão aí de outros ambientes que levariam a galera a ter realmente uma briga, algum conflito, alguma coisa assim. Então, na comunidade open source, né, você vê talvez o mais puro ali, né, do processo de desenvolvimento de software, onde ganha o que funciona melhor, né? Tipo, as discussões conseguem ser o mais objetivas quanto é possível ser, na minha visão, assim, né? Tipo, e isso é uma coisa que te ensina muito. Então, se você, enquanto profissional, né, participar de uma conversa dessa e aprender a se comunicar com aquelas pessoas de uma forma objetiva, porque também tem essa. Se você for contribuir com código para um projeto open source, às vezes você tem que defender que fazer aquilo faz sentido. Na verdade, às vezes não, sempre você tem que fazer isso. Ou então alguém fez isso para você antes, né? E alguém já argumentou que aquilo era necessário, a comunidade e os mantenedores concordaram, e aí, beleza, agora vamos codar. Né? Então, você não chega lá e vamos fazer aqui rapidão e tal. Você tem que chegar para a galera e falar, então, galera, tem esse problema, tem essas possibilidades de como a gente pode resolver, eu acho que essa é melhor por isso e aquilo, e aí, o que vocês acham? Posso fazer? E aí, depois vai. E, assim, ter essa comunicação, né, faz parte do nosso trabalho enquanto desenvolvedores, né? Tipo, completamente. Essa parada que vocês falaram das issues são interessantes, porque são discussões que elas transcendem vários aspectos, né? Não só de tempo, porque você consegue pegar coisas muito antigas, às vezes, que dão muito fit, às vezes, com o que você está pensando. Mudou completamente, às vezes, o contexto, mas bate muito, às vezes, com a linha de raciocínio que você está traçando. E, às vezes, não vai te dar resposta, não vai te ajudar na busca da resposta no próximo passo. E transcende também questão de cultura, né? Porque acaba sendo culturas diferentes, então são modos diferentes de pensar algumas soluções, alguns problemas, porque as issues, elas lidam de várias coisas, né? Elas podem lidar desde soluções que estão sendo propostas para até problemas de fato estão sendo mapeados. Então, identifiquei que isso aqui pode ser um possível problema, então isso de fato é um problema, como é que a gente pode fazer? Então, ali consegue levantar um tópico que transcende, né? Claro que ele normalmente tem um ciclo de vida, início, meio e fim, mas aquela discussão ainda perpetua, porque outra pessoa vai ler daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode continuar.
E um grande lance que eu acho da relevância também aí, que a gente estava conversando sobre, por que é tão relevante contribuir? Apesar de não ser uma pessoa assídua, que estou até trabalhando isso, depois dessa imersão que a gente está fazendo aqui, eu estou começando a realmente me inserir mais, né, com relação à contribuição, inclusive até contribuir, posso chamar de contribuição hoje isso, que foi entrar em discussões mesmo, dar sugestões, analisar problemas. Então, eu já tinha feito isso há alguns anos, algumas coisas, mas resolvi voltar a fazer isso e praticar um pouco mais, e entendendo que tem uma relevância muito grande quando eu parei para entender que praticamente tudo hoje que eu uso na stack de trabalho é open source. Eu fui parar para analisar as bibliotecas principais quando eu faço um get start, um startup de um projeto mesmo, quando eu starto um projeto, quando eu faço alguma coisa. Aí tem, por exemplo, um Axios da vida, um Jest. Aí eu fui analisar, né, esses frameworks, bibliotecas, outras coisas que eu uso no meu dia a dia, no meu cotidiano. E eu fui perceber que praticamente todos estão aí disponíveis para contribuição. Eu falei, cara, não tem sentido eu viver disso, eu estar inserido nesse círculo e eu não contribuir com que isso funcione de uma maneira proativa, sacou? Então, acho que manter o ecossistema faz parte também de quem consome, eu acho que é interessante. E eu falo de outro aspecto também, como consumidor. Eu uso, até mencionar aí o RapidJS, eu não sou, vou dizer, não vou evangelizar, até porque eu não sou fã, para ser honesto, mas uma coisa que eu vivo em alguns projetos relacionados é a falta de suporte, saca? Então, por exemplo, o RapidJS ainda é usado por algumas empresas. Tem empresas que ainda startam um projeto com RapidJS hoje. E nós ainda nos deparamos com isso como engenheiros, como desenvolvedores, como gerentes de projeto, enfim, nós nos deparamos com isso. E aí, quando a equipe de engenharia se depara muitas vezes com um problema e vai analisar como resolver, muitas vezes está tudo depreciado. Eu recentemente fiz um plugin baseado em um que já estava depreciado, mas era muito bom. Só que já estava descontinuado, etc. Eu falei, não, isso aqui dá para eu replicar fácil e tal. Eu peguei e repliquei, queria um plugin específico lá dentro do codebase do projeto. Acabou. Mas podia muito bem ter mantido aquele, ter tentado colaborar para que aquele perpetuasse, continuasse, porque eu achava que fazia sentido, por exemplo, sacou? Mas a falta de ter uma pessoa que colaborasse fez com que aquela biblioteca simplesmente fosse descontinuada, porque não conseguia ter o ciclo de vida, né? Não fosse, como a gente falou, não. Eu acho que um dos grandes desafios é manter organicamente um projeto, né? Então, eu acho que é interessante os desenvolvedores começarem a ter um pouco de percepção com relação ao que a gente consome também, né? Sim. Total. Puxando esse gancho, rapidão, que eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse aspecto que você falou, cara, é que eu tava lendo umas coisas preparando para hoje, eu achei um texto muito, muito bom. E aí o camarada que é grande entusiasta do open source que escreveu o texto, ela tava falando sobre como que objetivamente compartilhar faz você aprender mais. Em qualquer coisa sempre foi assim, né? Eu acho que todo mundo já sabe aquela máxima, né? Se você conseguir ensinar algo, você vai ter que saber muito melhor. Então, tipo, isso é totalmente indiscutível. Se você pega e faz uma talk sobre um assunto, o Arthur que faz muitas talks aí vai poder, né, me dizer, você escreve um blog post sobre um assunto, ou você faz uma contribuição open source, são coisas semelhantes. Você está compartilhando conhecimento. As três coisas vão fazer você sair dali sabendo muito mais. Tipo, é certeza. Eu nunca fiz nenhuma talk, nem nenhum blog post que eu saí sabendo um pouquinho a mais. Sempre sabendo muito mais. Então, o legal, cara, é que justamente, além desse sentimento, você pode unir a fome com a vontade de comer. Porque, além desse sentimento de, pô, eu dependo desse ecossistema, vamos participar também, você vai ver benefícios práticos na sua carreira se você fizer isso. E eu tô falando isso aqui como uma pessoa que, apesar de gostar muito do assunto, também nunca fui um grande contribuidor de código open source nem nada assim, apesar de querer cada vez mais fazer isso. Mas o pouco que eu fiz, eu posso afirmar que, assim, com certeza ajudou demais na minha carreira de todas essas formas que a gente está falando. Você aprende a programar melhor, obviamente, isso é claro. Você tem um projeto que é usado por... Você tem centenas de devs que não se conhecem mexendo nesse código. O código tem que ser documentado, o código tem que ser limpo e o código tem que funcionar bem, tem que ser performático e tal. Então, você vai melhorar objetivamente tanto suas hard skills ali, né, a parte de programação, quanto as soft skills, que é o negócio aí da comunicação que a gente estava conversando. Isso aí é certeiro. E, além disso, tipo, dependendo do projeto que você
trabalhar ali ainda podem ter, né, tipo assim, até como uma questão de marketing pessoal, né? Se você conseguir ter contribuições suas em projetos open source relevantes, pô, isso é visto como um certificado de, tipo, pô, esse cara é muito bom. Porque, né, é o que a gente estava falando antes. A subjetividade é meio reduzida nesses, né, nos âmbitos, assim, dos Tem projetos a open source. fotinha no projeto, tem a fotinha no projeto, né? Pô, vai falar que isso, é muito, né, é muito um diferencial isso, né, tipo, é muito grande. Pô, só pegar um gancho do que você falou aí, eu mandei o link ali da pirâmide de aprendizagem. A gente falou um tempo atrás sobre qualidade de software, testes automatizados, algumas coisas aqui. Tivemos meetup também na Nata, foi um dos primeiros, acho que se não a primeira semana tech que nós tivemos. E eu até fiz um link rapidamente sobre pirâmide da aprendizagem, falando um pouco sobre o ciclo de aprendizagem, né, essas coisas. E um bate-fit com o que você falou, que existe um estudo que inclusive comprova que 95% do conteúdo fixado na verdade, você consegue fixar 95% a mais de conteúdo ensinando outras pessoas. Sabe? Então, bate muito com o estudo. Você vê que não é coisa da gente, né? O open source está falando, né? A comunidade está falando. São estudos científicos, são pessoas que estudam eventos sociais, essas coisas, enfim. E acabam lidando com isso e simplesmente determinaram. 95% é realmente você ensinando outras pessoas, né? Compartilhando informação. Exatamente. É muito massa isso. Total. Muito massa. Tudo isso assina embaixo. Usar talks, assim, também são mais de contribuição para a comunidade. Meetups, lugares abertos, assim. Eu sempre recomendo para todas as pessoas que eu mentoro dar talks dentro da empresa, dentro de meetups, porque eu sempre gosto, inclusive, de pegar temas que eu não sei muito para tentar aprender, porque você tem que mastigar e botar uma linguagem que as pessoas vão entender, para isso você tem que entender, né? E muito massa, galera. A parte de habilidade pessoal, de comunicação, acho que é uma das coisas mais latentes de contribuições e discussões, porque são pessoas em muitas áreas diferentes, né? Então, você tem que aprender a comunicar efetivamente, né? Então, você não pode só falar, opa, deu erro. Você tem que tentar dar todo o contexto de antemão para a pessoa que vai ler isso daqui a 2 dias conseguir te ajudar alguma coisa e por aí vai, né? Isso até se aplica em qualquer comunicação assíncrona que a gente tem no trabalho, né? Que é muito massa. O negócio que vocês comentaram também, que eu lembrei de um caso que eu tive, foi sobre ter contribuições grandes, né? E também contribuir por demanda. Eu acho que toda vez que eu contribuí com open source de pacotes assim, eram pacotes que eu usava. Eu já tive tantos casos que o cara trouxe, quando eu trabalhava há 3 anos atrás na Estúdio Sol, a gente usava um plugin de Webpack para conseguir splitar o bundle do JavaScript em 2 versões separadas, para a galera de tanto Internet Explorer quanto galera do Chrome. E aí a gente não tinha também pessoas, não estava mais mantido, então a gente fez um fork, adaptou para o nosso contexto. Não conseguiu mandar um PR porque a galera já realmente tinha abandonado o projeto. E também tive casos desse, né, já usava o software, acho que isso pode falar mais depois quando a gente fala mais com contribuições, mas usava o software e tem um cara que falava que quando você instala um projeto, eu sei quem fala isso, quando você instala um projeto open source, você tem a possibilidade e o poder de adaptar ele e arrumar suas necessidades. Então, isso é muito massa também. Você ganha poder de poder arrumar as coisas, né? E quanto também falou de currículo, uma curiosidade legal é que grande parte do core team do React, por um tempo, foi feita de contribuidores. Então, a galera catava quem estava contribuindo com o React e o Facebook contratava por muito tempo. O core team era fortemente composto por contribuidores do React. Isso é uma informação bem legal, assim. Pô, eu falei spoiler ali, mas foi brincando, não foi interrompendo não, viu? Pode continuar a linha de raciocínio. Eu falei mais brincando, tipo assim, vai rolar spoiler. Mas, Tá de boa. mas é muito fit mesmo que você falou. Pô, inclusive, acho que o evento de 2 anos atrás que a gente fez sobre o Hacktoberfest, teve até uma talk de um amigo meu que fez uma contribuição open source, né, tipo, meio aleatoriamente, e isso conseguiu para ele o primeiro trabalho de uma empresa internacional, onde, tipo assim, ele teve a possibilidade de viajar para a Itália e conhecer uma equipe de 20 nacionalidades diferentes, tudo porque ele decidiu pegar uma issue um dia ali, né, e fazer. E, novamente, né, é o famoso, né, quem sabe fazer ao vivo, ou então
falar é fácil, quero ver mostrar o código-fonte, né? Se você mostra o código-fonte ali, tipo, não existe muita, né, muita dúvida do que você é capaz. Então, é uma forma de marketing muito grande. E lembrei uma frase que eu queria ter falado também, que eu achei durante as minhas pesquisas, que é, assim como, né, no momento que as nossas casas estão mais arrumadas é quando vai ter visita, imagina se o mundo inteiro é sua visita. Como é que você vai abrir um PR ali com um código que, por preguiça, você deixou um pouco mais zoado ali? Não vai fazer isso. Então, né, só reforçando que participar das comunidades vai te ajudar a criar uma mentalidade mais de, pô, vamos fazer as coisas arrumadinhas, as coisas certinho e tal. Não tem jeito. Bom, mas então vamos passar para frente? Ou vocês querem comentar algo mais nessa questão das libs e tal? É claro, a gente já está meio que saindo para alguns outros, né, outros tópicos, mas eu acho que... Bora para o próximo. Depois a gente volta neles. Eu acho essa parte muito legal também, que é uma questão um pouquinho de historinha, assim, porque tem alguns fatos que eu não sei se a galera sabe sobre a questão do open source, mas ali, eu não sei se eu vou falar as datas corretamente, mas vamos pegar aí anos 80, né, anos 90, ali, mais para o início dos anos 90 e tal. O padrão era o software proprietário, né? Tipo, ainda era uma coisa que estava num boom muito grande, a questão do software, né? Então, em geral, a regra na indústria era, pô, conseguir fazer um software que é muito bom, vamos trancanfiar isso a 7 chaves e vender licença, assim, cobrando o olho da cara, né? Vide Windows, o maior exemplo possível. E surgiu assim com várias outras empresas, né? E várias outras peças de software começaram a ser desenvolvidas nessa lógica. Mas surgiu um movimento paralelo, que eu também não vou entrar em muitos detalhes aí, né? Mas por desenvolvedores, lá na galera do MIT, que foi o surgimento do movimento do software livre, que é o precursor do open source, né? Mas o software livre é um negócio mais hardcore, assim. Hoje em dia, até mais... né, perdeu bastante força, assim. Mas era uma galera que pregava uma questão de software filosoficamente livre, sabe? Tipo, que pega ali na questão do tipo, você não é realmente livre se você usa um software que você não sabe o que está ali dentro, esse tipo de coisa. Mas, enfim, essa galera começou a ter essas ideias já com essa suspeita também, é claro, né? De como a coisa ia funcionar muito melhor e ia dar muito mais certo se todo mundo colaborasse, ao invés de todo mundo ficar segurando o ouro para si ali e cada um tentar ficar fazendo melhor que o outro. E acabar com todo mundo com uma coisa mais ou menos ali, né? Então, começou a surgir esse movimento e uma das pessoas aí, um dos programadores mais famosos do mundo, se não o mais, que é o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, né? Começou a interagir também com essa galera e tal, que acabou surgindo, né, resultando na criação do primeiro sistema operacional open source, que é o GNU/Linux, que foi criado pelo Linus junto com essa galera do software livre lá, que é o Richard Stallman. E justamente por isso, porque à época você não tinha uma opção de um sistema operacional para o seu computador que não fosse proprietário. E para algumas pessoas isso era um absurdo, porque como que eu vou colocar uma coisa que eu não sei o que está lá no computador da minha casa? Então eles começaram a fazer esse projeto ultra ambicioso de criar um sistema operacional para isso. E o resultado, 10 anos depois, 20 anos depois, talvez 10 anos a galera não tinha visualizado isso ainda, mas 20 anos depois, o consenso era só que, ficou muito melhor. Né? Tanto que a partir do GNU Linux veio o Android também, e vários outros sistemas operacionais baseados em Linux, que é a regra para servidores web, né, onde tem questões de segurança e performance muito mais importantes do que para computadores pessoais, né? Tudo veio a partir dessa iniciativa de começar um movimento aberto para os sistemas operacionais e, interessantemente, aí, o grande Linus, ao começar a criar o Linux, que se tornou rapidamente o maior projeto colaborativo de software já feito, surgiu a demanda de não existir uma ferramenta de controle de versão boa o suficiente que permitisse que ele colaborasse com o tanto de colaboradores que existiam no sistema.
E, a partir disso, ele decidiu, ele, né, criou o Git, que é, até hoje, o padrão de controle de versionamento. Foi criado aí há 30 anos atrás pelo Linus, só porque ele tinha já um problema de não conseguir ter uma ferramental para colaborar com a base de contribuidores do Linux lá nessa época aí. E, obviamente, também o Git foi desenvolvido nessa lógica aberta e, né, novamente, o Git, na época, você tinha, tipo, sei lá, 3, 4 outras ideias de ferramentas que a galera estava fazendo de controle de versão que só foi jogado fora, porque a genialidade do Git, né, tipo, tanto que hoje ele é usado deve ser quase a mesma coisa do que era no início, ele continua sendo usado até hoje. Então, assim, aí com o Linux, que é o principal exemplo, e depois o Git, começou a surgir essa ideia de, tipo, pô, vamos começar a seguir nisso. Aí veio o MySQL, que veio para substituir justamente o Oracle DB, que era um banco de dados padrão da época, mas que era proprietário, era pago. Aí, beleza, vamos continuar. Apache para servidor web, PHP para linguagem de programação web, server-side. Tipo, nessa época já era tudo aberto e tudo funcionava nessa lógica. E até hoje a coisa foi só expandindo para um nível que já é, né, meio absurdo. Então, se na época era um negócio meio que informalizado e tal, hoje já é a regra. Então, tudo que a gente falou aqui, né, não existe, basicamente, ferramenta que deve uso que é proprietária. Então, Docker, né, os próprios frameworks que a gente falou aí, né, o React, em que o Facebook... Sim, enfim, tudo, basicamente. E as empresas fazem contratações baseadas nisso e contratam pessoas para isso também, né? Então, os mundos hoje estão, né, tem uma interseção completa, assim, e continua mantendo-se verdade nas mais variadas, né, nos mais variados áreas da tecnologia aí, tecnologias abertas funcionam até o ponto de que a grande e suprema empresa que era, né, a favor do proprietário, que é a Microsoft, hoje em dia, né, tipo assim, é uma grande fomentadora do open source, tanto que até é dona do GitHub hoje em dia, né? E abre várias das suas próprias tecnologias ali que são desenvolvidas, assim como, por exemplo, o .NET Core, que é um exemplo que a Microsoft abriu, e nem se fala para a Google, por exemplo, né? Então, o Android é open source, o próprio parte do Chrome, o Angular, a linguagem de programação Go. Então, né, tipo, hoje já, né, para quem está ali na fronteira da tecnologia, nos níveis mais avançados, isso aí já é uma premissa. Né, você faz e joga no mundo. Faz e joga no mundo. Por quê? Senão seu concorrente vai fazer, vai jogar no mundo e vai ficar muito melhor do que o seu. Então, assim, também tem uma questão ali de altruísmo. Eu acredito que as pessoas que estão ali nessas empresas gostam dessa ideia, mas também é uma questão objetiva, de competitividade de mercado. Né? O software funciona assim hoje em dia. Citando aí mais um artigo também que eu li na época de faculdade, que eu achei mega interessante, a galera pegou empresas nos últimos 20 anos e analisou dados do quanto elas investiam em projetos open source. E eles pegaram dados ali do início dos anos 2000 e você tinha ali empresas que ninguém, né, não foram muito mais para frente depois disso, por exemplo, a Nokia, com tipo 0 de investimento em open source. Aí você pegava outros tipo Google e IBM, a galera já nessa época investia milhões nesse tipo de coisa. Então, hoje é até uma métrica de medição de amadurecimento de empresas, né, e de sucesso nessa área. Teve uma survey né, uma pesquisa que eu vi nas minhas leituras hoje, que apontava lá que 67% das empresas com mais de 5 mil funcionários têm contribuições significativas com open source. No sentido, assim, de ter equipes né, voltadas para isso, dar o tempo dos seus desenvolvedores para mexer com isso e tal. Então, assim, hoje se tornou uma dinâmica muito interessante isso. E que é o que eu disse que, para mim, eu acho fascinante dentro do open source. Você tem... a regra é ser colaborativo. Ou você, né, entra nessa dança louca aí do open source de fazer, discutir, colaborar, ou você vai ficar para trás. Então, é muito legal isso. E eu acho que se assemelha um pouco aí ao que a gente vê tipo, na comunidade científica, por exemplo, né?
que é alguém cria uma teoria, você vai e submete para a comunidade científica ir lá e, tipo, né, questionar, discutir, debater em cima, e a partir disso depois torna-se um conhecimento científico que a comunidade aprova, né? Então eu acho que é muito legal e interessante pensar que a gente pode caminhar para um modelo cada vez mais assim. Você falou... Completamente, cara, é muito doido. Vou pra falar, cara, Não, mandei. pode ir. Aqui é lag. Tá bom. Eu ia só complementar que essa relação de comparação com o ambiente acadêmico, né, método científico, é muito legal, porque muitas dessas empresas, muitas das pessoas que mantêm as tecnologias abrem as RFCs, né, para o público, né. Então, antes de fazer alguma feature, a galera abre uma RFC, Request for Comments, né, para a galera realmente comentar o que acha, a comunidade comentar, né. Um caso muito doido é o próprio GraphQL, que estava super no hype uns anos atrás, acho que agora deu uma caída aí, mas ele começou com uma tecnologia interna do Facebook para resolver um problema muito específico que eles tinham com o app mobile, que quando começou a ida de apps mobiles assim, e aí eles decidiram abrir, só que a tecnologia não estava pronta para ser aberta, né? Era muito Facebook, né? Era muita linguagem própria deles. É que nem o Felipe falou, eles tiveram que arrumar, e aí o negócio que é muito doido, que eu lembro, que eles anunciaram o draft, né, da especificação. Eles não, tipo assim, o GraphQL é uma especificação só. Eles publicaram a especificação, um rascunho dela, a galera começou a ler, ficou maluca, mesmo semana de gente implementando já pequenos projetos e mandando para eles, tipo assim, cada dia aparecia um novo, e aí do nada, Twitter estava usando, Airbnb estava usando, e virou aquela coisa gigante, né? E foi um projeto que só deu tão cedo por causa da comunidade que engajou, né? E aprovou, e tem essa coisa de, olha, tem essa RFC, o que vocês acham? Implementar ou não? Como vai ser? É muito doido isso. Era esse só dentro aí. Eu acho muito legal essa parte. Por isso que eu deixei você falar, porque eu ia fazer piada. Eu ia falar que o Pessoa também é competitivo, né? Como o próprio Felipe falou. Então, antes dele, quando ele já tinha pensado em falar isso, aí quando ele falou, eu falei, cara, não tem como. Aí eu fiquei esperando o momento de falar. Mas o Pessoa, ele é competitivo também, né? Mas brincadeira à parte, eu queria puxar uma perguntinha que o pessoal colocou aqui. E até eu acho que eu até consigo puxar até já um pouco do viés do que eu já tinha até falado. Mas perguntaram aqui, né? Boa noite. Na opinião de vocês, qual o maior desafio de um projeto open source? Puxando só um gancho aí rapidinho, uma coisa que eu falei que para mim é um grande desafio é torná-lo orgânico, né? Fazer com que a comunidade absorva ele e a comunidade consiga manter ele junto com o próprio mantenedor. Então, o que é que vocês acham aí? O que é que você acha que é um grande desafio aí do projeto open source? Cara, eu acho que não só isso, também gerenciar um projeto open source, né? Acho que realmente você está com um projeto open source, você tem que começar a lidar com a vida, com a vida própria dele, né? Pensa que ele chegou no ponto de alguém tá mandando PRs já, né? Mas como que você gerencia, né? Como que você faz a automação? Você só que vai começar a revisar todos os pull requests, vai ter pessoas que você confia que contribuem já para começar a te ajudar. Como que você repassa para alguém? Então, vai lá, eu fiz o React, eu não sou Facebook, sou uma pessoa individual, fiz o React, não tenho tempo mais, rola muito no open source. A pessoa fez um projeto no determinado momento da vida e ela não tem tempo mais para manter o projeto. E aí, como que você prepara o projeto para ser passado para alguém também, né? Eu acho que é um desafio muito doido, muito difícil, né, para alguém que criou um projeto open source. Garantir a qualidade, né? Garantir a qualidade, o fluxo das entregas em si, das coisas que estão sendo desenvolvidas, do que está sendo feito nele, né? Sim. Isso é muito complicado mesmo. Inclusive, um outro desafio, eu diria, que é grande, é entender essa questão do esforço-recompensa, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que criou um projeto open source que deu certo, né? As pessoas começaram a usar, ela não necessariamente ganha dinheiro com isso, né? Tipo, é importante ficar claro isso. Geralmente, essas pessoas vão ganhar dinheiro indiretamente. Porque se você criou uma biblioteca que milhões de desenvolvedores usam, você provavelmente é muito bom no que você faz. Então, não vai ser difícil arrumar, né, um emprego muito bom ali e tal. Mas não necessariamente, com o projeto, as pessoas ganham dinheiro. Então, às vezes, não vale a pena. Tanto que a gente tem um caso clássico do open source aí, que um cara tinha feito, não lembro exatamente o que era, mas era uma biblioteca que tinha a ver com algum aspecto de segurança, não sei se era SSL, uma parada assim, mas assim, era um rolê que você precisava para quase qualquer aplicação web que você fazia.
E aí o cara tinha feito de bobeira para o negócio para ele usar lá, e quando ele viu, tinha, tipo, sei lá, não sei quantas dezenas de milhões de projetos usando o códigozinho que o cara tinha escrevido lá. E aí, tipo, ele tinha lá a página dele, lá do GitHub, um negócio para pedir doações e tal, só que ninguém doava nada. Aí ele falou, tipo, então vou tirar do ar aqui. Ou tirou do ar. No que ele fez isso, ele derrubou aí, tipo, milhares de sistemas ao redor do mundo inteiro que usavam a biblioteca do cara de graça. Então, a gente tem esse tipo de coisa que acontece hoje em dia ainda, né? Então, isso aí é complexo. Como é que você faz? Porque você também não pode tornar um negócio totalmente pago, né? Então, é um problema complexo que, inclusive, o próprio GitHub aí vem propondo umas novas ideias em relação a isso. Eu acho que agora, já dentro da própria plataforma, você consegue configurar ali maneiras de pedir ajuda, né? E outras formas aí de levantar dinheiro, né? Então, eu acho essa parte aí bem desafiadora também. Com certeza. E não só o GitHub, né, com patrocínio, né, para pessoas que criam software, mas também tem grandes empresas como a própria Vercel, né, que faz o Next.js, que investe pesado em open source, e cada vez mais eu vejo mais softwares open source que eles contratam pessoas que mantêm para a Vercel, para manter e crescer o projeto, né? Então, acho que cada vez mais está vendo esse caso, de pessoas que criaram softwares que são muito usados, conseguindo viver do open source, né? Isso é muito massa. Sim. Boa. Beleza, vamos falar sobre contribuições, cara? Vamos falar um pouquinho então sobre contribuição, né? A gente até já tinha falado algumas coisinhas aí, e é um assunto bem interessante, né? Contribuição, inclusive, muitas vezes dá até medo. Eu vou dizer que, inclusive, eu muitas vezes pensei em contribuir, até segurei, eu até tinha comentado recentemente com vocês que eu tinha pego um probleminha com React Native ano passado, em um projeto pessoal, e aí eu guardei lá a resolução do que eu tinha e falei, depois eu vou fazer. Aí eu entrei lá, fui ver como é que era, fiquei meio assustado na hora, assim, com a comunidade e tal. E aí fui guardando, não sei porque eu cargas d'água, eu sei que eu fiz alguma coisa que atualizei, e eu tinha feito uma atualização direto no Node Modules, tá ligado? Tipo, no código fonte meu da parada Node Modules e tal, não sei o que, pra testar. E aí, nessa aí que eu fiz alguma atualização, perdi, nunca mais achei onde é que foi, não sei porquê, isso aí porque passou semanas e tal. Mas, porque eu tive medo realmente, eu cheguei naquela, fiquei meio que travado assim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Será que realmente tem sentido o que eu tô passando? Será que, como é que vão receber isso? Como é que eles vão... Por isso que eu achei até interessante pegar o link dessa de contribuição, porque foi uma coisa que eu passei, que hoje eu tenho tentado trabalhar, né, e que faz bastante sentido. E uma coisa que não só da contribuição de código, eu falei aqui, eu peguei um problema, como a gente falou, né, o consumidor muitas vezes detecta coisas e ele pode mesmo sugerir resolução ou melhorias, entre aspas, né, entre outras coisas, na verdade. Então, não só código, a gente até brincado, né, a gente fala muito, só quem pode contribuir é quem codifica. Não, na verdade não. Existem várias possibilidades aí de contribuição, seja de planejamento de evento mesmo, então você pode criar webinários, seja criando webinários, seja criando workshops relacionados a determinada comunidade ou a biblioteca. Então isso é uma forma de estar contribuindo também. Então se uma pessoa gosta de trabalhar com evento, com planejamento de ocasiões assim específicas relacionadas a um determinado assunto, isso é totalmente palpável. E existem outras vertentes, seja um designer, uma pessoa que gosta de escrever, então, como tinham comentado já, né, então vamos dizer que não tem uma logo, por exemplo, não tem uma imagem, não tem uma arte, aquela biblioteca, ou um projeto que você acha que tem bastante fit com a sua personalidade, ou algo que você acredite. Você pode estar também sugerindo, né, a criação de uma arte ou de alguma coisa. Você pode estar contribuindo, seja escrevendo uma documentação, seja escrevendo um exemplo, não propriamente, às vezes, até decodificando um exemplo, porque você pode tanto contribuir codificando um exemplo e disponibilizando ele como documentação também, além de simplesmente documentar um exemplo, ou documentar uma propriedade. Uma coisa que eu vi muito nessa edição da Hacktoberfest é que o pessoal, inclusive mantenedores, estão disponibilizando issues de documentação. E eles colocam, não lembro agora o termo específico, mas tipo assim, good work to first issue, alguma coisa assim, ou first contribution, não lembro. Sim. Eles têm umas tags hoje, inclusive, que eles colocam que é uma boa contribuição, para uma boa primeira contribuição. E eu vi vários exemplos, tipo assim, o pessoal botava exemplo de documentação, correção de documentação, exemplo, e eles colocam as tags dele. Você vê que, inclusive, existe
a percepção dos mantenedores de fornecer artefatos também para a comunidade, até para aquelas pessoas que querem entrar na comunidade, e não só o desenvolvedor. Como eu disse, eu vi situações que era de documentação mesmo. Gente sugerindo documentação, tradução de documentação, gente sugerindo, você que é brasileiro e tal, tem uma documentação aqui em português, Brasil, que você precisa, que você pode estar contribuindo, etc. Então tem várias formas, né? E até de organizar, seja a organização de código, você é uma pessoa que está afim de pegar arquitetura limpa, alguma coisa assim, você é um cara que saca de arquitetura ports adapters, seja um hexagonal, alguma coisa, e você vê um código que tem como você conseguir tangenciar aquilo e fornecer, né, artefato para aquilo ali crescer nesse sentido. Seja você que gosta de código limpo, um cara que, tipo assim, aquela pessoa fanática que gosta de ver tudo bem organizado, assim, muita duplicidade, muita coesão no código. Então tem muito código, por incrível que pareça, tem muito código que a gente usa que precisa muito disso, inclusive. E isso é uma forma também de ajudar, né? E organizando também a documentação. Às vezes você pega uma documentação que está muito massa, mas você tem uma percepção de que aquilo pode ser de uma forma melhor descrita, você consegue passar melhor de uma outra maneira. Então, como eu disse, essa questão de você ter várias culturas, várias nacionalidades, pessoas diferentes atuando, você consegue ter percepções diferentes. Então, tudo é passivo de melhoria, né? Eu acho que isso é uma grande... não vou filosofar, nem falar um pouco de Darwin, mas a evolução acontece, isso é uma constante na nossa vida, nós somos de tecnologia, então, o tempo todo, a gente vive isso, né? Então, tudo está passivo, né? Então, eu estava falando um pouquinho disso, né? Dessas outras formas de contribuir, né? E uma coisa que é importante, que a contribuição também ela não acontece também de qualquer forma. Então, existe uma preparação, existe toda você precisa entender a anatomia do código, precisa conhecer a mentalidade daquele projeto, entender o que ele está se proporcionando, né? Qual aquela solução, a maneira como as pessoas vêm desenvolvendo aquele projeto para entrar em sintonia e fazer com que as coisas fluam. Porque a comunidade, apesar de ser uma comunidade muito receptiva, que muitas vezes a galera abraça, mas também ela é muito objetiva nas coisas, muitas vezes dura por ser muito objetivo. Então, tem que ter muito cuidado, né, conhecer mesmo o que está sendo feito, então, analisar o código, se aprofundar naquele projeto, então vamos dizer que não é um projeto que eu atuo no dia a dia, vamos dizer, o Jest. Recentemente eu fui ver como é que estava as issues do Jest, né, uma biblioteca que eu uso bastante para testes, e aí eu fui ver, o que é que eu consigo, já que eu faço isso, e bate fit, até com mais um ponto, e o Felipe tinha falado disso, de uma certa maneira, mas... O que é que eu vou buscar para contribuir, né? Eu acho que uma forma prática de você entender o que você vai contribuir é você buscar coisas que estão próximas de você. Coisas que você tem mais, bate mais o fit, né? Você acredita naquilo ali. Então, por exemplo, como eu falei do exemplo do Jest, por isso eu trouxe isso, né? O Jest é uma biblioteca que eu uso bastante para teste. Eu falei, vamos ver o que é que eu consigo fazer para ajudar. Eu uso bastante isso aqui, vamos lá. E aí eu fui dar uma olhadinha, eu consegui ajudar de certa forma, só que eu ajudei de que maneira? Respondendo a issue. Eu não encontrei nada que eu pudesse naquele momento, naquela hora, mas teve um determinado ponto que eu falei assim, poxa, eu acho que isso aqui eu consigo ajudar. Eu uso bastante essa função. Aí entrei na issue para dar uma olhadinha, através do título, ela já me abriu o olho, né, de várias coisas que tem lá. E aí eu comecei a entrar no diálogo. Aí quando eu vi a situação, eu falei, primeiro eu vou testar aqui, vou ver o contexto desse problema aqui que relataram. Fui lá, testei, fiz vários testes, possibilidades, analisei, vi uma solução, vi outra solução, etc., para entrar no contexto daquela pessoa, entender realmente, até porque tem questões, o que é importante, quando a gente vai também criar uma issue ou qualquer outra coisa, documentar, né? Descrever um pouco mais seu ambiente, como é que está acontecendo, onde é que ocorre aquilo, contextualizar o cenário em que aquilo ocorre, e isso é bem importante nas issues, né? Então, eu peguei isso da pessoa, inclusive, e fui fazer. Qual foi a maneira que eu contribuí naquele momento? Né? Eu contribuí tentando ajudar ela a sair do outro lado. Eu percebi que ela estava tentando condicionar um teste de uma maneira que eu sabia que não era aplicável, né? A função não é realmente, a funcionalidade ela não é aplicável para aquele cenário. Conduzi ele para uma melhor maneira e mostrei um exemplo. Falei assim, isso aqui talvez seja a maneira adequada e tal, testa dessa forma. Nunca tive resposta. Beleza, faz parte. Mas eu tentei ajudar de alguma forma, saca? Então, eu fui entender, me contextualizei, tentei me preparar, não me preparei para o código inteiro, mas tentei me preparar para aquilo que eu estava me objetivando, né? Que era tentar ajudar uma pessoa que estava dentro da comunidade do Jest, tentando resolver um problema dela. Então, a preparação é sempre importante, seja ela você para entender o problema que a pessoa está relatando, até o código que você vai estar dando contribuição, seja em uma melhoria, seja em uma correção.
E, assim, uma coisa até que o pessoal estava falando, né, a contribuição, ela também é uma janela, né? Eu acho que ela não chega a ser um portfólio, mas essas contribuições que a gente faz, elas são vistas, de alguma forma. A gente até às vezes acredita que não, inclusive por isso que às vezes até dá medo para algumas pessoas, como para mim, que eu sou uma pessoa muito tímida. Então, para mim, eu tive muito medo do tipo assim, como é que essa galera toda vai receber isso aqui meu? Tipo assim, eu pensei nisso, será que isso aqui que eu estou pensando faz sentido? Fez sentido para mim. Então, aquele medo, por exemplo. Então, acontece muito isso. E, claro, tudo vai depender de vários momentos da vida, a maturidade da pessoa, mas eu acho que o conhecimento, o dia a dia da vivência da open source, ela vai dar essa experiência e você vai conseguir estar contribuindo cada dia mais, né? Então, a construção, assim como a gente não nasceu desenvolvedor, a gente se constrói desenvolvedor, contribuidor também. Então, o mundo open source é uma cultura que a gente vai desde o início, né, galgando aquilo, até realmente chegar a um ponto que a gente tem, tipo assim, tranquilidade, botar o braço e falar, não, isso aqui eu tô tranquilo, eu posso contribuir com isso, posso fazer aquilo, já sei como é que é o fluxo, ciclo de vida, entenda a comunidade, sei como é que a comunidade funciona, entendeu? Acho que isso é bem importante. Fez sentido isso aí? Fez demais. Muito massa, muito massa. Eu acho que bom, eu achei muito legal você ter essa experiência para compartilhar, de ter entrado lá e ter ficado meio... Eu também já passei por isso, e para ser sincero com você, os projetos grandes que eu passei o olho, que eu usava muito e falei, tipo, pô, deixa eu ver se eu consigo pegar uma issuezinha assim, eu também fiquei meio amedrontado ali e tal, e saí fora, tipo, não engajei muito, decidi procurar uns projetos menores para ir começando e tal. Mas, assim, dentro do que você estava falando, de que é legal começar por algo que está próximo do seu dia a dia, eu acho muito legal. E as pessoas, assim, né, dentro também do que você falou, da questão da timidez, de, pô, vou chegar ali, será que a galera vai aprovar o meu código, né? Será que, tipo, justamente por ser tão impessoal essa comunidade, sim, pode acontecer do seu código ser rechaçado ali, mas as chances de você aprender algo com isso são muito grandes. Porque ninguém vai chegar lá e sem motivo falar alguma coisa, e ninguém vai ser nem rude, nem nada de nenhuma forma, porque a pessoa nunca viu sua cara, nem sabe seu nome, né? Então, tipo, você vai conseguir ali feedbacks objetivos sobre o seu trampo ao colocar ali. Mas eu também não acho que seja sobre, tipo, beleza, todo mundo, então hoje à noite abre uma lib aí, bora tentar fazer uma issue. Não, também eu não acho que seja por aí o caminho, sabe? Então, tipo, se alguém tá aqui hoje, né, tipo, não conhece esse universo e tá começando a entender sobre o que é agora, a minha recomendação nem é essa de ficar fritando tanto em, tipo, pô, quero virar um contribuidor open source e tal, não sei o quê. Eu acho, sim, que pode ser legal buscar coisas do tipo documentação para fazer e tal, né, coisas que você não precisa do tanto conhecimento técnico. Mas eu acho que o principal primeiro, saber que isso existe, né, estar ciente desse, que é o primeiro passo para qualquer coisa, né, estar ciente ali do arcabouço que tem em volta disso tudo. Por trás do npm install, né, tem várias lágrimas e suor e sangue de programadores, né. Então, você saber disso, e a partir do momento que você sabe disso, começar a olhar com carinho para as ferramentas que você usa e tal, e em algum momento vai aparecer, né, tipo, uma oportunidade legal. Para mim, foi recentemente. Tem uma ferramenta nova da AWS que chama CDK, que é para você desenvolver infraestrutura na AWS com linguagem de programação. Então, você consegue criar filas, né, tópicos de notificação e esse tipo de coisa lá na AWS, usando linguagens como TypeScript, Python e tal. A gente usa muito na Videoappeal, que é a empresa que eu trabalho. Então, e eu gosto muito da ferramenta, achei ela sensacional, resolveu muitos problemas para mim. Só que é uma ferramenta nova, que não está tão amadurecida ainda. Então, por exemplo, nem tudo que dá para fazer no seu console da AWS você consegue fazer com ela. Então, eu li muita issue lá ao longo dos últimos 2 anos, mexendo com isso. Tem umas que são até engraçadas mesmo. Eu até mandei um para o Arthur um tempo atrás, que foi uma das poucas vezes que eu vi alguém perder a compostura numa de issue, porque o mantenedor do CDK falou que para o cara adicionar um segredo no repositório lá, ele ia ter que seguir 15 passos
para fazer não sei o que, criptografar não sei aonde e tal. E aí o cara ficou bolado, mandou o contribuidor, implementa esse trem para aí, me dá um flag para configurar isso aqui. Você quer que eu faça isso tudo na mão? Então para que é essa biblioteca e tal? E eu achei muito engraçado também, porque, né, tipo, muitas vezes nesses projetos, apesar do CDK ser da AWS, por exemplo, né, da Amazon, e com certeza tem funcionários da Amazon mexendo naquilo ali, não é só isso, né? Então, às vezes a pessoa que vai resolver algum problema mais importante ali dentro nem estava diretamente relacionado com o projeto. E aí, eu ainda não cheguei a contribuir, mas eu tenho passado, por curiosidade, por gostar da ferramenta, a ler um pouco mais. Então, tipo, quando eu tinha um problema e eu vi que alguém abriu um PR que resolveu o problema que eu estava tendo, eu entro lá e vejo a estrutura do que tinha ali e tal, né? Passo o olho, sacou? Então, tipo, não precisa ter essa, né, essa ânsia de, tipo, nossa, amanhã eu já vou estar, tipo, contribuindo mesmo e tal. Não precisa dessa pressa também, sabe? Tipo, acho que as coisas vão rolando mais naturalmente, assim, e aí pode chegar um momento daqui a 5 anos, né, tendo mais experiência com desenvolvimento, vamos supor aí, você fica um tempo entre empregos diferentes, por exemplo, uma ótima ideia é ir caçar projetos open source, para praticar, para criar portfólio, para fazer essas coisas, né? Então, queria trazer esse ponto também, que, tipo, contribuir é muito bom e traz muito benefício, igual a gente estava falando aqui, mas também não precisa ficar obcecado nessa, sacou? Tipo, não precisa, né, não é sobre, tipo, descobri sobre o open source ontem, preciso virar um contribuidor amanhã. Não, né, tipo, essas coisas vão, né, ao longo da carreira, eu acho que o rumo dessas coisas vai, né, se achando ali, né? Vai se encaixando, né? Você colocou uma coisa interessante, bate até com uma pergunta que fizeram há pouco, que é com relação a como identificar um projeto open source, né? Eu sei da questão dos licenciamentos, etc., né? Que tem os licenciamentos que fazem a questão da derivação do código, etc. Mas, assim, de uma forma geral, como é que a gente consegue identificar, assim, eu sei que a gente tem, né, algumas plataformas que fornecem, tipo o GitHub, por exemplo, você consegue, através do GitHub, mapear projetos ali com certa facilidade, né, projetos públicos, muitas vezes, já dão esse entendimento, esse direcionamento, né, de que é um projeto que pode estar, tá disponível, né, tá assim, disponível para poder, pelo menos, ser visualizado, mas tem também aquela questão de licenciamento, algumas coisas, como é que a gente, quando vai navegar nesse projeto, como é que a gente identifica, de fato, projetos que a gente pode contribuir ou não, né, e de que forma? Sim. Olha, então, o GitHub hoje em dia é o padrão mundial para hospedar projetos open source. Então, se um projeto existe no GitHub, né, ele é open source. Eu creio que isso pode ser afirmado. Então, pelo menos em grande parte ele é open source. Porque, por exemplo, Google Chrome é uma aplicação que tem uma grande parte que é open source, tudo que importa ali, mas eles pegam um pouquinho de coisa ali que é código fechado e colocam junto. Né, que são de outras coisas aí sensíveis da Google mesmo, né? Agora, se você tiver uma ideia de um software que você está curiosa para saber se é ou não, sinceramente, o que eu faço hoje ainda é jogar no Google. Se o código é aberto ou não. E geralmente você vai conseguir chegar ali e tal. Agora, tem essa questão das licenças que o cara mencionou, que é uma grande... Né, a gente poderia fazer uma etapa sobre isso, eu acho que todo mundo ia dormir e achar meio chato, mas a gente poderia. E existem diferenças, as principais sendo, assim, o código sempre é aberto, né, senão não é open source. Mas existe diferença, por exemplo, dependendo da licença, você pode pegar e copiar esse software, modificar para o que você quer usar para o seu benefício e usar. Tem outra licença que você pode fazer isso, mas você não pode vender. Né? Tipo, você pode pegar e usar para você pessoalmente, mas se você vender isso aí não. E aí vai ter uma outra que você pode usar, mas só se for no caso tal. Então você tem ali essas, né, essas ideias, mas os nomes das licenças mais felizes, que são mais felizes, mais famosas. Felizes pra caralho também. Pois é. A mente já está começando a desacelerar aqui. MIT, né, que eu acho que a MIT, galera conhece aí pra caramba. Sim. Apache? A outra é Apache? Não sei. Mas enfim. Tem até na Apache. Apache ou MIT são licenças open source bem conhecidas, que se você bater o olho em alguma coisa e ver que né, que tem uma dessas licenças, é open source,
Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, dentro do NPM, né, que é o gerenciador de pacotes para o ecossistema JavaScript ali, né? Se você deu NPM install em alguma coisa, tem 98% de chance de ser código aberto também. Eu estou tentando lembrar de alguma que eu peguei que não era. E eu não sei se eu consigo pensar. Vocês conseguem, Arthur, cara? Tipo, que tá no NPM, De repositório público, não. De, a gente tem pacotes publicados em NPM, por exemplo, na Evita na Quinta Andar, que eram privados, né? Ficavam publicados lá, mas privado. Então, o resto do mundo não podia acessar, mas acho que todos os repositórios que usam só NPM sem estar logado em nenhuma conta específica ou nenhum direito específico de acesso, né? Vai ser open source. NPM por si só repositório, é um manager de repositórios públicos, né? Pacotes públicos. Eu já usei algum que o código não era aberto. Só tinha tipo o bundle dele tava no install e o repositório não existia aberto, sabe? Que é o registro é outro, né? Eles têm que, na verdade, tem outras fontes de dados, né? Eu uso muito outros registros, né? Então a galera não usa o NPM mesmo como servidor. Existem outros, né, fontes de registro privados que a galera usa para poder manter para código. Inclusive eu uso um atualmente. Isso é bem interessante. Porque mostra, inclusive, que a galera tem privatizado. Até o GitHub, né, há algum tempo, há alguns anos atrás, na verdade, não vou dizer nem algum tempo que já é sacanagem, mas há alguns anos atrás ele vem privatizando, tornou privado, criou também o perfil privado, né, não vou nem dizer privatizando, mas criou o perfil privado também, né, para eu acho que até de conflito ali com o Bitbucket e tal, que já tinha essas paradas e tal. Então, a galera já tem feito isso, né, mas eu acho que o core da parada mesmo é o que o Felipe falou, né, eles são, o contexto deles, para o que eles nasceram, foi ser público mesmo, lidar com o público, lidar com o open source mesmo, códigos que são livres, e eu acho que a ideia era propagar, né, claro que privatizaram por necessidades da comunidade também, mas a comunidade ainda mantém, né, essa questão do público dele, né, de mantê-lo público, o que é importante. Sim. Agora, um outro aspecto importante também, tá? O open source hoje é muito difundido no âmbito, isso é importante ficar claro, principalmente para quem não conhece tanto o assunto, mas o open source é muito difundido hoje mais no software que é feito para desenvolvedores de software, do que qualquer coisa. Tem coisas que extrapolam isso, igual a gente estava falando aqui do Google Chrome, por exemplo, e a gente tem outros softwares que são, né, aplicações mesmo. Me veio na cabeça que o Firefox também da Mozilla e tal, que são open source, mas é menos. Vocês conseguem me ajudar aí, Arthur, Caram, Matheus e tal, a pensar, né, tipo, que ferramentas que não são para desenvolvedor só e que são open source, para a gente dar uns exemplos aí? Pô, não é para desenvolvedor o software da Tesla? Será que encaixa? Não é para, com certeza, é para motorista, né? Então, a Tesla, por exemplo, é um exemplo. O próprio Elon Musk, ele fez uma brincadeira, né, que se alguém conseguisse pegar o código dele e fazer um melhor, ele acho que para não ser parava ou falia, não sei o que ele falou, né, mas ele deixou aberto assim, ele jogou tipo uma piada, assim, eu não lembro agora a história bem não, mas tem uma história aí por trás. Mas se entrarem aí, inclusive a Tesla tá com o projeto open source aí já tem uns anos, né, na verdade, se não me engano. Tem o OpenOffice, né? Eu acho que ele é livre, na verdade, não é nem só open source, né? É livre, né? Então, boa. É um bom exemplo. Se vocês já instalaram aí algum sistema de Linux, baseado em Linux, né? Veio junto lá o OpenOffice, né? Que é aquela cópia do Microsoft Office. O famoso GIMP ali, né? Sim. Então, ali, por exemplo, são softwares que você tem acesso ao código-fonte deles completo ali e tal. Inclusive, eles são softwares livres, né, que vai além, mas não vamos entrar nisso hoje. Mas, então, é esse o ponto que eu queria trazer, sabe? É mais raro, né, essas ferramentas que não têm a ver com o meio de desenvolvimento serem de código aberto. Mas, pessoalmente, eu acho que é até interessante que crescesse mais isso. Eu acho que isso é, de certa forma, até um problema assim também. Mas, por enquanto, está mais nessa área nossa aí da galera. Boa. Alguém tem mais algo a contribuir, galera? Vocês estão aí, restante das pessoas mais caladinhas? Aproveitar para ver as perguntas, aí ver se alguém tem mais alguma pergunta. Tá tímido ainda?
Aproveitar o time aí da gente também, vai estar chegando a 8, né? Já estamos chegando no finalzinho aqui. Se alguém quiser comentar algo ou perguntar alguma coisa. Acho que então... Vamos começar então, por né, ferramentas, então? Vamos. De eventos online, um falar por cima do outro é importante, tem sempre que acontecer, não tem como, senão não seria online. Mas enfim, como a Márcia falou no início aí, hoje é o primeiro evento de uma semana, Tech, que vai ser feito aí com várias coisas relacionadas para acompanhar o Hacktoberfest. A gente vai ter aí no dia 18/10, então é na terça que vem aí, né? Um workshop de front-end com o design system da Seeds. Então, vai ser uma experiência para colocar um pouco mais a mão na massa aí. Então, quem tiver interesse de entender um pouco mais na prática como funcionam essas coisas que a gente conversou hoje, mas por alto, vai ser bem legal lá. E no dia 20/10, a gente vai fazer um outro workshop também nessa pegada mais prática, onde a gente está começando uma iniciativa. O pessoal da Nata House aí, em colaboração comigo e mais algumas pessoas, a gente estava querendo iniciar algum projeto ali que pudesse servir para a comunidade de alguma forma. Então, a gente vai iniciar um projeto. A gente estava com essa questão de querer criar algo que fosse realmente útil, mas também sem ideias e sem o próprio tempo para desenvolver um projeto em si, uma biblioteca em si. Então, nós estamos começando com uma iniciativa de explorar um assunto que muitos desenvolvedores, todo desenvolvedor sempre precisou mexer e sempre vai precisar, e que é muito desafiador e muitas pessoas têm dificuldade, que é a questão de time zones. Então, fusos horários, armazenamento de data e hora nos sistemas, manipulação desse tipo de coisa, problemas comuns. Eu mesmo já resolvi o mesmo problema relacionado a isso umas 3 vezes, facilmente. Então, a gente vai iniciar um repositório que vai centralizar boas práticas relacionadas a isso, soluções para problemas recorrentes e esse tipo de coisa em português, que também é uma outra demanda aí, Às vezes a gente acha muito conteúdo legal em inglês sobre essas coisas, então a gente quer trazer um pouco mais aí para a comunidade brasileira essa ideia de sempre sair para pesquisar alguma coisa, porque para tentar ver se achar. Então, no dia 20/10, a gente vai trazer esse repositório com as coisas que a gente já colocou, e a gente vai propor para a galera uma dinâmica também de participar ali para construir exemplos, vai precisar muito de exemplo, documentação e esse tipo de coisa para a gente criar algo que seja ali interessante para nós mesmos inicialmente. Eu, pelo menos, vou precisar bastante disso. E no futuro, quem sabe, aí para o resto da comunidade, difundir isso aí um pouco mais. E até porque é importante lembrar, mesmo o software que não vai ser executado como esse, é um exemplo de um projeto open source que é super útil, eu, por exemplo, há poucos meses aprendi muito sobre testes de integração em Node lendo um repositório desses, que era de boas práticas lá. Então, poxa, às vezes um projeto desses, que não é software executado, ele tem até mais impacto na comunidade por ensinar as pessoas a fazer as coisas direito. Então, lembrar que não existe um formato definido para esse tipo de coisas. E esse também é válido. Então, assim, o pessoal que veio aí hoje, recomendo demais colar aqui no dia 18 e no dia 10 para a gente colocar um pouco mais a mão na massa aí. E, por fim, no dia 26, o último evento, vai ser um evento de estudos de caso, onde a gente vai mostrar algumas coisas interessantes aí relacionadas a projetos open source que tiveram impactos dentro de empresas. Então, vai ser, voltando para uma pegada aí de compartilhar conhecimentos e tal, também vai ser bem interessante. Então, convido todos vocês aí a participarem, mas, se não, também manter um olho aberto aí para essa questão do mundo open source e tal. E é isso. Por fim, também, a gente, o pessoal da Nata aqui, e eu gosto muito também, a gente organiza coisas relacionadas ao Hacktober praticamente todo ano. Então, para isso, a gente tem um Discord da comunidade aí,
onde a gente tem uma galera boa já lá, que né, durante esses eventos pode ter ali para a gente trocar conhecimento, né, informações, links, repositórios, textos, tutoriais e tudo mais. Então, aproveitando que chegou aqui eu ia falar que deu 8 em ponto, mas acabou de passar para 8 e 1. Mas, enfim, 8 e 1 ainda está aceitável, então queria agradecer a todo mundo aí que participou. Espero que a conversa tenha agregado pelo menos um pouco aí para vocês. Né? Eu, como grande entusiasta, gostei bastante aí. Obrigado, Arthur. Obrigado, caramba, pela conversa, pelo papão aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí. E caso alguém queira falar uma última coisa aí. Pô, quero agradecer também a participação de todo mundo. A gente sempre se vai, não tem jeito. Acaba sempre falando junto. Faz parte, como o Felipe mesmo falou, né, velho? O online é isso aí. Mas eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a parceria do Arthur e do Felipe aí por esse bate-papo. Sempre bom. Já tinha conhecido, inclusive, recentemente, uma experiência em BH, onde eu conheci o pessoal, e isso foi muito legal. Eu queria botar mais uma coisa, né, que o próprio repositório Time Zone que o Felipe ele falou aí, é uma experiência também para o pessoal, a gente vai começar em português, mas pode ser traduzido. Então não precisa ser codificador. Se você está afim de manja de inglês, você manja de espanhol, manja de francês, até japonês. Eu estava lendo outro dia uma biblioteca que estava dando manutenção, os comentários eram todos japoneses, até mandei um print na Nata uma vez na comunidade interna, e brincando com isso, era em japonês. Então, galera, tem aí, gosta de tradução, curte, Time Zone está pronto, vai estar aí disponível para a galera poder contribuir. Então, tem várias formas de contribuir, a gente aprendeu aqui hoje que tem várias formas, né? Não é só codificar. E queria só reiterar mais uma coisa, que é o feedback de vocês, é muito importante, né? A Amanda Soares mandou há pouco aí um link de feedback do Forms, e isso ajuda com que a gente consiga contribuir ainda mais com esses eventos, né? Entender o que faz mais sentido para a comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo, e tentar trazer mais eventos que façam sentido realmente para a comunidade. Então, veja esses Forms aí, quem puder dar uma ajuda aí para a gente colaborar nisso aí também. Boa. Valeu, pessoal. Valeu por ter disposto o tempo aí. Bom feriado para todo mundo. Tamo junto. Sim, eu só queria passar para agradecer vocês três, Arthur, Felipe, caramba, pela disponibilidade, né? E para todo mundo que ficou aqui até essa hora também. Véspera de feriado e tudo rolando junto. Mas obrigado por ter trocado essa ideia com a gente, pela contribuição, pela parceria de sempre. E é isso, galera. A gente continua conversando também pelo Discord. Quem quiser continuar mandando lá, a gente vai estar o mês inteiro discutindo sobre isso, trazendo, trocando essa experiência. Mas é isso, gente. Obrigada também, principalmente vocês três. Bom descanso. Muito obrigado, pessoal. Márcio. Foi um prazer, galera. Valeu, galera. Valeu demais. Boa noite pra vocês. Tamo junto.